Meus irmãos, Salmo de número 127. Este salmo é atribuído a Salomão. Este é um dos 2 salmos atribuídos a Salomão de todos os 150 que nós temos na Escritura. Este salmo foi utilizado pelos israelitas quando subiam para Jerusalém para as festas. E este salmo, então, retrata uma das características marcantes do povo de Deus no passado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus nos abençoe. Eu olho para este salmo e, na verdade, pelo fato dele ser atribuído a Salomão, ele ganha cores novas quando a gente reflete sobre ele. Em primeiro lugar, porque Salomão era um dos vários filhos de Davi. E quando ele subiu ao trono, o seu irmão Adonias já tinha reivindicado para si o trono de Israel. Em outro lugar, já havia uma festa em comemoração à coroação, à autocoroação de Adonias. Mas o que nós sabemos que em vida, depois de todos os incidentes que aconteceram na vida de Davi e que vieram a trazer Batseba, a mãe de Salomão, para dentro da casa real, o que nós sabemos é que Deus, na sua infinita graça, diz a Bíblia, amou Salomão. Portanto, no coração de Deus, quem deveria substituir Davi era Salomão. E tinha que haver uma característica para isto, porque Davi tinha tido projetos de construção de um templo para Deus. Ele não se conformava com a ideia de que havia uma casa para ele, um palácio para ele, e a arca de Deus e todos os utensílios sagrados para o culto a Deus estavam numa tenda. Ele queria um templo, um lugar fixo, uma sede nacional do culto a Deus. E Deus, naturalmente, aprovou a ideia. Deus aprovou a ideia de um lugar fixo. Mas não aprovou a ideia de Davi construir esse lugar, porque o perfil de Davi não coincidia com aquilo que seria necessário para a construção do templo. O que a Bíblia nos mostra com clareza é que Deus considerava Davi um homem sanguinário. Ele foi guerreiro. A vida toda ele passou viajando, lutando.
E foi justamente no momento de lassidão, no momento em que não havia guerra no seu reinado, que ele pecou fortemente contra Urias, o heteu, e daí veio o casamento com Batseba. Davi se alimentava, sim, do Senhor, mas ele era um homem que foi posto para combater e ampliar os horizontes, os limites da nação. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A despeito disso, ele não era a pessoa para construir para Deus uma casa. E Deus elegeu Salomão. E Deus desejou que Salomão fosse essa pessoa. Então, 4 anos depois dele assumir a coroa, ele deu início efetivamente aos trabalhos que demoraram 7 anos para construir, para a construção. Nós não sabemos exatamente quando este salmo teria sido composto. Nós não sabemos necessariamente como é que estava o país diante de uma mudança tão grande no rei. Porque o rei anterior era lutador, era guerreiro. E as nações sobreviviam graças ao poderio militar delas. De repente, sobe ao trono um homem que é pacífico, um homem que é manso. A Bíblia conta que em certa ocasião, ele sonhou. E Deus lhe disse: o que é que você quer que eu te dê? E Salomão disse assim: olha, governar este povo é muito difícil, eu quero sabedoria. Eu quero capacidade para dirigir este povo. Eu quero essa capacidade de agir politicamente, estrategicamente, eu quero conhecer as coisas e eu quero vivenciar as coisas. E a Bíblia fala que Salomão foi um homem extremamente estudioso, conhecia plantas como ninguém, conhecia animais como ninguém, conhecia tudo sobre a vida, e a sua notoriedade foi tão grande, que as nações em volta queriam ouvir da sua sabedoria, queriam estar aos seus pés para ouvir aquilo que ele falava. Boa parte dos provérbios que nós temos são coletados a partir de Salomão. A forma como ele manteve o reino e a forma como ele ampliou os limites do seu país, mais do que o próprio Davi com guerras, foi através de união, através de parcerias e através especialmente de casamentos. Mas é possível, e isso é uma cogitação particular, que no início todo mundo estranhasse um pouco o jeito dele governar. Porque não era aquele espírito guerreiro, era diferente. E ele tinha uma casa para construir, então aquilo era notícia todos os dias na CNN de Israel. Todos os dias, notícias novas a respeito do que estava acontecendo em Jerusalém, da mobilização, do transporte, das coisas que aconteciam, dos não-nativos que chegavam, das situações todas que havia lá. Eu estou pintando um quadro aqui, vocês estão viajando comigo? O fato, meus irmãos, é que provavelmente nesta época, muita gente estava confusa, muita gente estava ansiosa. Aparentemente o Salmo mostra isso no versículo 2, quando diz que as pessoas se afadigavam do seu trabalho, quando as pessoas
estavam preocupadas com o dia de amanhã. A biografia de Salomão não é muito agradável no final, porque a Bíblia diz que ele deu muita atenção às suas mulheres. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha muitas concubinas, e ele deu atenção para elas, e ele começou a adorar os deuses delas, e ele chegou a sacrificar, fazer sacrifícios para aquelas pessoas. Em outras palavras, na biografia de Salomão, se mostra claramente que Jeová perdeu o seu lugar único e passou a ser igual aos deuses das nações vizinhas. Jeová era mais um. Naturalmente, nós temos a expectativa de que ele tenha se arrependido no final da sua vida, porque o livro de Eclesiastes parece ser um testemunho dele próprio, em que ele lamenta o tempo perdido, em que ele lamenta os erros cometidos, em que ele percebe que a vida dele se tornou fútil. Quem sabe a gente o veja lá no reino dos céus naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Eu não tenho uma convicção formada a respeito. O que eu sei é que quando ele estava lúcido, quando ele estava coerente com a palavra de Deus, quando ele estava apenso à graça de Deus, quando ele estava assim bebendo da sabedoria divina para poder viver e para poder reinar, nós percebemos com clareza quais foram as orientações que ele deu. E as orientações que ele deu foram as seguintes: se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não edificar a casa, não lançar as estruturas da casa, não lançar os fundamentos da casa, se o Senhor não nutrir a casa, em vão trabalham os que a tentam construir, ou os que a constroem. Isso significa dizer que ele estava repetindo uma coisa essencial para o seu povo, que era chamar o Senhor pelo nome próprio. Quando está escrito Senhor aqui, na sua Bíblia e na minha, nós devemos usar aquele tetragrama sagrado, porque é aquele tetragrama sagrado que está aqui. O tetragrama sagrado, o judeu não tinha ousadia de pronunciar. E é justamente o nome que Deus deu a si mesmo quando se apresentou a Moisés no dia da sarça. A Bíblia nos fala que Moisés perguntou: qual é o seu nome? Eu vou apresentar quem? E ele disse assim: eu sou o que sou. E aqui é justamente a ideia. Se o eu sou o que sou não construir a casa, e aqui não está se referindo, obviamente, apenas a uma residência, apenas a um prédio, mas está se referindo a gente. Se o eu sou o que sou não construir a gente, em vão trabalhamos, em vão lutamos, em vão vivemos. Não é só isso, ele dá um segundo exemplo. Se este eu sou o que sou não guarda a cidade, nenhuma empresa de segurança daquele tempo ou do nosso tempo guarda. O que é que isto quer dizer? Obviamente,
Isso está repetindo aquela ênfase que vem sendo dada desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Moisés, quando Moisés legislou. E Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. A verdadeira bandeira de um ser humano não é o que ele fez, o que ele faz ou o que ele fará. É quem ele adora. É quem ele serve. É diante de quem ele se quebra. E diante de quem ele se dobra. Ele se humilha. Ele se apresenta. E Salomão, pelo menos no início da sua vida, compreendeu isso com muita clareza. E vocês podem imaginar o impacto dessas palavras quando os fiéis sobem a Jerusalém para festejar a libertação da escravidão do Egito, a Páscoa, quando seguem para louvar a Deus pelas colheitas, quando seguem a Deus para renovar os seus votos, estão subindo a Jerusalém, e nessa caminhada para Jerusalém, eles repetem continuamente palavras como esta: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A compreensão de que nós não somos matéria tão somente. E a nossa vida não é simplesmente um percurso com altos e baixos, com rosas, com espinhos, mas é um tempo pelo qual nós passamos nesta terra que pode ser um tempo aflito, é verdade, aflitivo, é verdade, carregado de situações complexas, é verdade, mas pode ser um tempo passado numa comunhão que se aprofunda, que se estreita e que se enche de renovada esperança com Deus. O Salmo diz que é inútil a gente se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeamos, porque Deus dá o sono. A tradução mais correta aqui seria: Deus dá o sono para aqueles que Ele ama. O sono aqui não representa preguiça, não representa ausência de trabalho, não representa ausência de luta, de quebrantamento, de choro, não representa isso. O sono representa um estado de alma tranquilo. Quando é que a gente dorme? Bom, tem duas situações que a gente dorme. Pois é, eu também acho que é na cama. Eu quero dizer para você que eu não durmo só na cama. Eu já estou dormindo em mais outros lugares também. Viu? Você quer me fazer dormir? É só colocar um filme. Eu durmo, porque eu não entro na trama. Eu não me envolvo com os personagens. O máximo que eu fico pensando é: como é que eles fizeram essa cena? Não é? E quando o filme termina, eu digo solenemente: corta, porque é isso que aconteceu. Na verdade, tudo ali é uma ficção, tudo ali é uma coisa montada para nos levar à emoção. Aquilo, mesmo que retrate uma história real, foi montado para a gente cair naquela cilada. É uma coisa que diverte,
é uma coisa que é boa. Mas voltando a falar de dormir na cama, nós temos que pensar no fato de que quando a gente dorme, e quando a gente dorme bem, a gente está reposto no dia seguinte. A gente está disposto a enfrentar a nossa luta de uma outra maneira. Mas quando a gente fica repercutindo os nossos problemas, quando a gente fica repercutindo as nossas coisas, a estratégia que nós, humanos, conseguimos foi tomar calmante, para poder abaixar um pouco a nossa ansiedade. Os crentes usam calmante, os não crentes usam calmante. Só que a nossa sociedade está cada vez mais dependente do calmante, porque não tem o sono que Deus dá. O texto não está se referindo necessariamente a uma vida inútil de tanto trabalhar. O texto está se referindo a uma vida inútil, quando a gente trabalha, e tudo que a gente colhe, a gente entrega ao outro, porque a gente vai morrer e vai nu para a sepultura. Não sobra nada, não fica nada. Uma vez, Jesus Cristo estava falando com as pessoas a respeito de oração e a respeito delas chamarem a atenção para si, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu zelo religioso. E o que Jesus disse foi interessante. Em verdade, a recompensa deles já foi dada aqui, quando um outro ser humano elogia. Olha, você é demais, pronto, a recompensa está aí, não tem mais nada. Deus, diz a Bíblia, recompensa as pessoas quando Ele voltar. Então, cristãos, homens do Antigo Testamento, pessoas que temeram a Deus durante a sua história, são pessoas que efetivamente receberão recompensa lá, porque esperam uma cidade melhor. Então, o Salmo diz assim, que Deus dá o sono aos seus amados. Eu quero ser amado do Senhor, eu quero dormir. Eu quero trabalhar? Sim, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que viver? Sim, eu tenho que sofrer? Sim, eu vou sofrer. Mas quando chegar de noite, é como o salmista diz, eu logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Então, Salomão nos ensina que, em primeiro lugar, está o Senhor, na vida de qualquer ser humano razoável. E é o Senhor quem nos procura. A segunda parte do Salmo parece que não tem relação com a primeira. Porque agora ele não fala meramente de casa, prédio, edifício. Ele fala de filhos. E ele diz que filhos são herança do eu sou o que sou. Com todo respeito ao público, não faltam tentativas de um casal sadio para ter filhos. Eles tentam muito, muitas vezes. Mas não é toda vez que dá filho. E às vezes, a gente está achando assim, olha, permitindo Deus, eu vou ter 2. É uma linguagem muito interessante. Eu me lembro de um amigo meu, assim, um alemão, cientista, um camarada da Exatas, que fez teologia.
E eu disse assim: Ricardo, você... Ele me convidou para o casamento dele, e eu, época de estudantes, e eu aceitei, e perguntei para ele: quais são seus planos? Ele disse: se Deus quiser, nós vamos viver 2 anos como marido e mulher. Depois de 2 anos, nós vamos engravidar, e nós vamos ter nossos filhos no inverno com um intervalo de 2 anos, e nós vamos ter 2 filhos. Maravilha. Maravilha. Um dia estou eu na Teodoro Sampaio, em São Paulo, e eu ouço no fundo da loja em que eu estava uma voz que me retrocedeu muitos anos para trás. E era o Ricardo. Eu fui lá para o fundo e o Ricardo estava lá. Era o Ricardo. Veio na cabeça. E aí? Como é que foi o seu planejamento? Ele disse: deu tudo certo. Olha os meus 2 filhos aqui. Eles têm um intervalo de 2 anos, eles nasceram no inverno. Porque naquele tempo enfaixava a criança ficava mais confortável no inverno. Ele disse assim: Deus não deu para a gente inteligência? Deus deu. É verdade, você tem razão, Deus deu inteligência. A sorte do Ricardo é que Deus quis a mesma coisa que ele. O importante do texto aqui não é se nós somos capazes de planejar ou não, se nós somos capazes de governar, de estruturar esta vida e da família que nós temos. O importante é olhar para a declaração de Salomão. Ele não pensava somente nos filhos dele, que ele devia ter uma multidão de filhos, mas ele pensava no país, ele pensava nos súditos, ele pensava nas pessoas ao redor dele. E ele dizia: toda pessoa que veio ao mundo foi porque Deus quis que viesse. Herança é uma coisa que a gente não trabalhou, é uma coisa que a gente recebeu pelo trabalho que alguém teve. Nenhum de nós pode dizer que a herança é fruto do seu trabalho. Não é, é fruto do outro. A gente recebe de graça. Às vezes é verdade que a gente às vezes recebe dívida, né? Os nossos pais fazem dívidas e a gente recebe isso como herança, não é? Papai não pagou IPTU, papai não pagou isso, papai não pagou aquilo. Isso não acontece na sua casa, né, irmão Otávio? Acontece? O senhor vai dar como herança a dívida. Eles estão preparados para isso? Não é? Olha só. O fato é que herança do Senhor significa que Deus nos presenteou com vida humana, que Deus nos presenteou com riquezas, que não são nossas necessariamente, mas são dele. E que nós deveríamos pensar seriamente em como essa gente que veio de nós mesmos. Nilva, a Bíblia diz que esses grandões que são seus filhos são fruto do seu ventre e são seu galardão. Quando nós pensamos que nós somos co-criadores com Deus, no sentido de ser propícios à proliferação da vida, nós temos que pensar de novo: se o Senhor não trabalhar nesta herança. Então, qual é o retrato que o salmista dá? O salmista compara essa herança a flechas na mão de um guerreiro.
quando você está na guerra, o que é um guerreiro sem flecha? É um guerreiro sujeito à morte. Mas quando ele está com as flechas, ele sabe que pegando aqui nas costas e armando o seu arco, ele tem a possibilidade de vencer uma luta. Salomão está entendendo, aparentemente é isto que o texto nos mostra, que assim como na juventude, e esse é um bom conselho para a gente, de ter filhos quando a gente é moço, porque quando a gente casa, fica velho, e depois de velho a gente tem filho, a gente não tem pique para acompanhar o filho, não tem energia para acompanhar o filho. Eu não serviria para ser pai de novo. O José Carlos teria? De jeito nenhum. Silvestre teria? De jeito nenhum. Roberta teria? Nem morta, né? Eu só vi a máscara indo para lá e para cá, não é? Por quê? Porque na flor da idade nós temos a capacidade de procriar, mas temos a capacidade de caminhar juntos. Então é a época adequada para nós termos os filhos. Mas nós temos que nos lembrar que, biblicamente, nós temos que passar para os nossos filhos os princípios e valores que nortearam a nossa própria vida. Porque nós não estamos meramente colocando uma vida humana no seio da terra, nós estamos transportando e passando gerações de princípios, de valores, de concepções de vida, de cultura, uma porção de coisas. O israelita tinha compromisso com Deus de fazer isso, andando pelo caminho, sentado, deitado, na hora do almoço, na hora do jantar. Em qualquer momento ele tinha que transmitir para os seus filhos o temor do Senhor, porque o israelita precisava saber que as crianças eram um presente de Deus para eles. E foi o que Deus deu para vocês, um presente. E eu sei, pelo testemunho que vocês me dão, que vocês sabem disso. Que Deus lhes deu essas crianças. E que vocês oram e choram por essas crianças. Que o seu coração está voltado para essas crianças. E naturalmente, o espectro foi aumentando, né? Porque antes eram 4, aí se multiplicaram, tem vidas novas, tem gente agregada, tem uma porção de pessoas. 23. Eles cumpriram direitinho esse negócio, né? Multiplicai-vos, crescei e multiplicai-vos, direitinho obedeceram. Jaime Kemp dizia, talvez essa seja a única ordem que todo ser humano cumpre, mas eles têm a perspectiva da herança. E eu queria então terminar esta reflexão do Salmo, dando a impressão do salmista a respeito da situação que um homem vive. Ele diz, feliz o homem que enche dos filhos a sua aljava. É a linguagem, bendito o homem, bem-aventurado o homem, feliz o homem que coloca o número exato de filhos dentro da sua aljava. Porque quando houver guerra, quando houver uma situação aflitiva com os pais, não serão os filhos que os abandonarão, mas cuidarão deles até o último dia. Que tristeza dá quando a gente vê uma pessoa que lutou por sua família ser deixada de lado por sua família, abandonada a estranhos. Eu sei que é difícil, mas o natural, o bíblico, é que aquela pessoa que confessou o Senhor vai ter os seus filhos
ao seu lado até o último suspiro. E nós devemos, como crentes em Jesus Cristo, aprender isto. A nossa vida passa. Nós envelhecemos e tudo passa rapidamente. Que os nossos filhos tenham de nós esta noção. Minha casa, o Senhor está construindo. Vocês, meus filhos, são um presente do eu sou o que sou que me deram, que me deu. Vocês são um presente dele. E eu entrego tudo ao Senhor, para que Ele seja o primeiro em todo lugar. Eu sei que a Bíblia nos determina que nós deixemos nossa casa para unirmos-nos à nossa esposa e nos tornarmos uma só carne com ela e criarmos então uma nova unidade celular social. E que nós devemos ter a regência da nossa casa pessoalmente, não dependendo dos nossos pais. Mas o que a Bíblia também nos ensina é que nós devemos honrar o nosso lar, honrar a nossa casa, não difamar a nossa casa, não desonrar os nossos pais, não desprezar a vida em família, mas que cada um de nós faça isto, pondo o Senhor em primeiro lugar, porque se Ele não estiver no primeiro lugar, é inútil o que nós fazemos. Que Deus nos abençoe.